Fala pessoal, beleza? Bom galera, hoje nós vamos estar resolvendo aí o PET da semana 6, da última semana desse segundo bimestre do pessoal do sétimo ano, ok? Então vamos aí, então para a questão de número 1. Acompanhe comigo a leitura aí. Olha, responda as questões. Letra A. Quantos números naturais existem entre 5 e 9? Bom, entre 5 e 9, pessoal, vamos colocar aqui letra A aqui, olha. Entre 5 e 9, né? Então a gente coloca aqui ó, o 5 e a gente coloca aqui o 9. Entre esses números, né? Quais são os números que a gente pode acrescentar aqui, né? O 6, o 7 e o 8, né, pessoal? Então, entre os números 5 e 9, nós podemos acrescentar os números aí, né? Naturais, beleza? O 6, o 7 e o 8. Então, bem tranquila essa questão. Vamos aí para a letra B. Bom, na letra B está perguntando assim, ó, quais números racionais existem entre 3 e 4? Essa questão que sim é bem assim, não é uma questão difícil, né? Mas é uma questão assim que falando assim, né, é até difícil de mostrar. Por quê? Porque existem infinitos números entre 3 e 4, entendeu? Se a gente colocar aqui, olha, porque quais são os números racionais, pessoal, entre 3 e 4? Os números racionais, vou colocar aqui, olha, 3 e 4. Então, os números racionais compreendem os números naturais, então os naturais fazem parte dos números racionais, os números inteiros também, né, que são os números positivos, os números negativos, os números, né, em formato de fração também faz parte, né, dos números racionais, e ainda as dízimas periódicas. Então, assim, são um campo aí, né, bem vasto aí de números. Então, assim, são infinitos números que fazem parte aí dos números, né, racionais. Então, olha só para você ver aqui um exemplo, olha, presta atenção. Aqui o 3 tem o 3,1, por exemplo. Aí do 3,1, posso colocar que tem o 3,11. Né? Eu posso colocar depois que tem o 3,111. Posso colocar que tem o 3,1011. Então, assim, tá vendo? São infinitos se eu quiser continuar aqui. Então, assim, né? Quantos números racionais existem entre o 3 e o 4? Existem, né, infinitos números. Então, vou colocar aqui, ó, infinitos. Existem, né, infinitos números, ok, pessoal? Letra C. O número racional, né, tá vendo aqui, ó, é uma fração e é um número racional. Então, assim, toda fração, né, é um número racional, entendeu? Então, é uma pergunta a se considerar. Então, vamos lá então, olha. O número racional 17/4 está situado entre quais números naturais consecutivos? Então, os números naturais, né, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, para eu saber, né, em quais, né, números naturais esse número racional aqui, que é o 17/4, né, ele está entre, é fácil. É só eu pegar o número 17/4, né, pegar o número aqui 17. Eu vou colocar aqui no cantinho, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó, é o número 17 dividido por 4. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 4, né? 4 vezes 4 é 16. Então, sobrou 1. 1 não dá para dividir por 4, então eu coloco aqui, olha, 0 e coloco vírgula. Então, 4, né? 10 dividido por 4 é quanto, gente? Dá 2, né? 2 vezes 4 dá 8, né? Então, aqui nós temos 10 menos 8 dá 2, 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, 20. Então, o 17/4 é igual a 4,25. Então, entre quais números que esse aqui está entre, pessoal? Entre o número 4 e entre o número quê? 5, né? Porque ele é o número que é 4,25. Então, está entre esses dois números. Vamos agora para a letra D, né? Bom, a nossa letra D está assim, olha. O número racional menos 3/4, que é um número inteiro, né, negativo, né? Também é um número racional negativo aqui também, né? Está situado entre quais números inteiros consecutivos. Então, esse número aqui, na verdade, ele é um número racional, porque está em formato de fração. E os números inteiros, né, são os números negativos, né, e os números positivos.
Então, 3 sobre 2. Imagina dividir em 3 sobre 2, não precisa nem de fazer, né, pessoal? 3 aqui, ó, menos 3. Você tem R$3, vai dividir para duas pessoas, vai dar 1,5, né? Então, entre quais números que ele está? Ele está entre o número menos 2 e o número menos 1, né? Porque ele vai estar aqui, olha, menos 1,5. Bom, pessoal, vamos para a questão de número 2. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, escreva os números racionais, né, no formato fracionário. Então, esses números aqui, olha, eles são números racionais e eles estão na forma decimal. O que é o número decimal? Que contém um vírgula, tá, gente? Todo número que tem vírgula, ele está na sua forma decimal. Então, aqui 5 sobre 6, como que eu passo esse número que está na sua forma, né, decimal, que é um número racional, na sua forma fracionária? Então, como que faz? É fácil. Você note aqui, olha, que o número 5,6 só tem uma casa depois da vírgula, né? Então, uma casa é sobre 10. Então, vou colocar aqui letra A. Deixa eu colocar aqui de socorro. Então, letra A aqui, olha. A gente coloca esse número sobre 10, tá, pessoal? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Aqui no exercício não está pedindo para simplificar, mas se você simplificasse, né, todo mundo aqui por 2, né, 56 por 2, 28 e 10 por 2, 5. Poderia ser assim também, beleza? Vamos lá. Letra B. Aqui a gente percebe que tem duas casas depois da vírgula. Quando é duas casas, cada casa representa um zero. Então, esse número aqui, olha, 225, ele está sobre 100, né? 2 zeros, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula. E se quiser também simplificar aqui, esse número você pode, mas não está pedindo aqui, então não vou simplificar não, tá, pessoal? Só fiz aqui para você entender como que funciona se você quiser simplificar, ok? Bom, na letra C aqui, olha, vamos colocar a letra C aqui. Na letra C, nós temos duas casas aqui, ó, depois da vírgula, tá vendo? Então, vai ficar menos 7 sobre 100, né? Duas casas é 100. E na letra D aqui, olha, vamos fazer a letra D, vamos fazer de preto. Na letra D que nós temos duas casas, né? Então, nós temos aqui, então, 67 sobre 100. Bom, pessoal, vamos agora resolver a questão de número 3. Olha, escreva os números racionais no formato decimal. Então, esses números aqui, os números racionais, eles estão em forma de fração. E ele quer que eu passe para a forma decimal. Passar para a forma decimal é você passar o número, né, com vírgula. Então, igual eu falei na atividade passada, todo número que contém vírgula, ele está na sua forma decimal. Então, vamos fazer isso então. Bom, tem várias formas que a gente pode fazer isso, né? Uma delas é você pegar o número 1 e dividir por 4, né? Fazer uma divisão normal. Agora, tem outras formas? Tem. Tem essa forma aqui que eu acho interessante. Eu vou fazer desse jeito aqui, olha. Preste bem atenção aqui, pessoal. Olha, letra A. Olha, menos 1 sobre 4. A gente vai ter que pegar esse número do denominador aqui, olha. Eu tenho que fazer esse número. Para eu não ter que dividir, para quem não gosta de dividir, você pode multiplicar. Então, eu tenho que pegar esse número 4, eu tenho que fazer esse número ou virar, né, 10, ou virar 100, ou virar 1000, o que tiver mais fácil para você. Então, olha só, 4. Se eu pegar o 4, eu tenho que multiplicar por qual número para virar 100? Pelo número 25, tá, gente? Então, se eu multiplicar 4 vezes 25, dá 100. Então, se eu multiplicar por 25 em cima e 25 embaixo, vai me dar 100. Então, 1 vezes 25, 25. E 4 aqui vezes 25 dá 100. Por que eu fiz isso? Porque agora fica fácil. Olha, o que eu faço agora? Eu pego aqui, olha, como eu sei que tem duas casas, então eu pego esse número 25 e vou colocar a vírgula, né, duas casas para trás. Então vai ficar assim a nossa resposta, vai ficar menos 0,25. E eu nem precisei dividir, tá, pessoal? Então nós temos essa opção. Então olha só, presta atenção aqui na letra B para você ver, olha, letra B. Aqui o 5 está muito fácil de fazer esse 5 virar quanto? Virar 10. Muito fácil, olha. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 2, 10. Como 10 é só uma casa decimal, então eu vou colocar a vírgula aqui e o zero. Então esse número vai ser 0,6. Esse método aí é bem fácil, bem tranquilo, né? Olha, nossa letra C. Menos 27 dividido por 200.
Gente, olha só, esse 200 eu tenho que fazer ele virar 100. Para eu fazer ele virar 100 é fácil, só eu dividir por quanto? Por 2. Então, olha, dividindo 27 por 2, você vai dividir a metade de 27, vai ficar 13,5, né? E a metade de 200 é quanto? É 100. Então, aqui, ó, eu vou andar 2 casas, né, para a esquerda. Eu já estou aqui, ó. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 0,135. Beleza? Esse método bem fácil, bem tranquilo. Um método aí que você não precisa de ficar fazendo divisão, né? Agora, o 19 sobre 100. Bom, esse aqui já está fácil. Por quê? Porque eu já tenho 100, então não preciso fazer mais nada. Só corto aqui, ó, vou andar uma casa, 2 casas. Então vai ficar 0,19. Método bem bacana esse aí, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos para a questão de número 4. Acompanhe comigo a leitura do enunciado, questão do Enem. Olha, num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 20 centímetros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades, ou seja, não vai atender as necessidades dele, né, porque ele é cadeirante. Os referenciais de altura em metros para as atividades que não exijam o uso, né, de força são mostrados na figura seguinte, ou seja, para ele não ter que se esforçar, entendeu, gente? Só levantar ou, né, abaixar o seu braço, né? E aqui, olha, ele consegue, né, levantando o seu braço uma altura máxima de 1,35 metros, né? E aqui uma altura mínima de 40, né, centímetros aqui. Então, o ideal para ele é que, né, a tomada aqui estivesse colocada a 40 centímetros do piso e que os interruptores estivessem colocados a, no máximo, 1,35 m de altura para que ele, né, possa conseguir, né, apagar as luzes ou, por exemplo, se conectar um notebook ou carregar um celular, por exemplo. Tá? Então, aqui está falando assim, olha, uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial do comprador então tem que atender o potencial do comprador, ou seja, tem que estar, né, no mínimo 40 centímetros de altura as tomadas, né, e no máximo 1,35 m, né, de altura para ele conseguir, né, no caso, ligar e desligar as luzes aí, tá? Então, letra A, 20 centímetros. Não, 20 centímetros vai ficar baixo, ele não consegue, tem que ser 40. Aqui também 20 não consegue, 25 ele não consegue, 25 também ele não consegue. Aqui, olha, 45 centímetros para ele tá ótimo, olha, por quê? Vai estar acima do mínimo, né, que ele precise. E aqui 1,20 m vai estar abaixo do que ele precisa, então ele consegue, né, apagar uma luz aqui com 1,20 m. Então, a nossa resposta aí é a letra E, né? É de escola, pessoal. Bom, pessoal, vamos para a questão de número 5. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Deseja-se cortar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros, né? No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 milímetros, 3,021, né, milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 milímetros e 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros, né, AD. Então, tem aqui, né, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Então, é o seguinte, o que acontece aqui? Lá está falando o seguinte, né, que as lentes devem estar mais próximas, né, da medida de 3 milímetros. Então, eu peguei aqui as medidas, né, que é 3,10, 3,21, 3,96, 0,99 e 3,7. E coloquei aqui. Aí, o que eu fiz aqui? Eu igualei as casas decimais, né, para a gente ver a diferença, né, de cada uma. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu igualei, olha, aqui era 3,10, coloquei 3,100. Aqui eu não mexi nada, aqui eu coloquei 2,960. Aqui não precisou mexer nada e aqui eu coloquei 3,070. Então,
Aqui, ó, de 3, né, 3,10 aqui, né? 3,100, na verdade, que a gente agora tá olhando essa linha aqui, ó. 3,100, aqui passou 100, né? Então, passou 100 milímetros a mais aqui, né? Então, passou mais 100. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque tem que estar o mais próximo, tá, pessoal? De 3. Então, eu sei que aqui passou 0,100, na verdade, né? Deixa eu voltar aqui. 0,100 milímetros. Esse aqui, olha, passou quanto, gente? 0,021 milímetros. Esse aqui, olha, 2,960. Isso aqui tá faltando, né, gente? Então, tá faltando, porque tem que estar mais próximo de 3. Então, 0,040, porque eu estou fazendo com 3 casas decimais. Esse aqui, olha, 2,099, também está faltando, né? 0,901 milímetros. E esse daqui, né? Passou, né, pessoal? Passou 0,70 milímetros. Então, qual que está mais próximo de 3? Porque tem que estar com 3,00, né? Eu coloquei 3 casas decimais porque aqui tem 3. Então, o que está mais próximo aqui, ó, esse aqui 100 a mais, 21 a mais, 40 a menos, 901 a menos e 70 a mais. Então, pessoal, a gente, né, percebe que esse daqui, olha, está passando apenas, né, 0,21. Então, a gente percebe que aqui que a lente, né, mais próxima de 3 vai ser essa aqui, olha, 3,021. Então, nós ficamos com a resposta aí com a letra C de casa. Bom, pessoal, vamos para a nossa questão de número 6, nossa última questão aí, né, do PET 2, semana 6, do pessoal do 7º ano aí de matemática. Então, vamos lá, vamos fechar com louvor aí essa última questão. Acompanhem comigo a resolução, né, acompanhem comigo a leitura, na verdade, enunciada, né, resolução daqui a pouco. O segmento XY, indicado na reta numérica abaixo, está sendo dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos A, B, C, D até o ponto I. Gente, 10 segmentos congruentes. Essa palavra congruentes aqui, olha, significa que são iguais, tá? Então, ele dividiu em 10 partes iguais, ok? Então, quando fala congruente, então, está dividindo em 10 partes iguais. Ou seja, ele quer que eu divida essa parte, né, do x até o y em 10 partes iguais. E aqui, né, ele fala assim, ó, admita que x e y representem, respectivamente, os números 1 sobre 6 e 3 sobre 2. Né? O ponto D representa um número. Então, está querendo saber qual o número que esse ponto aqui representa. Né? Então, é esse aqui que a gente vai trabalhar com ele. Beleza, pessoal? Ele falou que o x aqui vale 1 sobre 6, né? E falou aqui que o y vale 3 sobre 2, tá? Então, como que a gente faz para estar achando a distância, pessoal, de um ponto até o outro? Sempre o ponto final menos o ponto inicial, tá? Então, se você quer achar a distância de qualquer local, né? De qualquer distância que você quiser, basta você pegar o ponto final menos o ponto inicial, onde você começou. Então, vamos fazer isso então. Então, olha, presta atenção aqui, olha. 3 sobre 2 menos, né? 1 sobre 6, tá? Então, aqui, olha, tem que tirar a MMC aqui entre 2 e 6. Vamos tirar a MMC aqui, olha. 2 e 6, tá, pessoal? Então, vamos lá, então. Aqui nós temos aqui, olha, por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Quando aqui, né, chega ao número 1, a gente multiplica, né, esses valores. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC aqui é 6. A gente pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ok? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1. Então, a distância aqui, olha, 9 menos 1 é 8. Né? Então, a distância aqui entre x, né, e y... Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Então, a distância entre x e y, eu sei que é 8 sextos, né? E aí, é o seguinte... Ele está querendo saber qual que é aqui, olha, quanto que representa o ponto D, qual que é o número, qual que é a fração que representa o ponto D. Então, eu sei que de x até o y vale 8 sobre 6. Só que aqui, olha, são 10 partes iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 8 sobre 6 e dividir por 10. Por quê?
Quando eu faço isso, eu vou achar uma parte. E quando eu achar uma parte, fica fácil. Olha, 1, 2, 3, 4. Se eu multiplico por 4, eu acho o meu ponto D. Tá bom? Então acompanhe comigo o raciocínio. A distância do ponto X até o ponto Y é 8/6. E ele quer que a gente divida isso aqui, olha, em 10 segmentos iguais. Então vamos dividir, né, o X e o Y, né? Vamos dividir isso aqui em 10 segmentos iguais. Então vai ficar assim, olha. Vou trocar a caneta aqui. Vai ficar assim, ó. 8/6 dividido por 10. Vou colocar uma aqui para virar fração. Quando nós temos duas frações, o que a gente faz? A gente repete a primeira e inverte a segunda, né? E aí a gente multiplica, porque aqui está dividindo. Então, sempre quando você tiver duas frações, conserva a primeira e inverte a segunda. E aqui a gente multiplica. 8 vezes 1, 8, né? E 6 vezes 10, 60, ok? Então, esse 8, né, sobre 60, esse aqui, olha, é cada intervalo, tá? Do X até o Y, do A até o B, na verdade, né? Depois do B até o C, e por aí vai. Então, olha só, agora ele quer que eu encontre aqui, olha, o ponto D, né? E para eu encontrar o ponto D aqui, olha, o que eu faço, pessoal, né? O que eu faço? Eu vou pegar aqui, olha, eu pego aqui primeiro, né? E vou multiplicar aqui, né, por 4, né? Porque para eu saber, né, a distância, né, que ele está querendo saber que é de quanto? Até o ponto D. Então, o ponto D aqui, olha, o que a gente faz? A gente pega aqui, olha, os 8/60 e vou multiplicar por 4. Né? Colocar 1 aqui, beleza? Então, 8 vezes 4, 32. 60 vezes 1, 60, né? Então, esse aqui é até o ponto D, do ponto A até o ponto D. Porque, olha, 1, 2, 3, 4. E falta agora eu somar quem? Né? 1/6, porque eu fiz do ponto A até o ponto D. Ó. 1, 2, 3, 4. Por isso que eu multipliquei por 4. E eu vou somar agora mais 1/6, para eu achar a distância daqui até aqui, beleza? Então, vamos fazer isso então. Então, nós vamos fazer que agora nós vamos somar mais 1/6. E o MMC aqui de 66 é o próprio 60. Por quê? Porque 6 é múltiplo de 60, né, gente? Então, aqui, ó, 60, né? 60 dividido por 60 é 1. 1 vezes 32, 32. 60 dividido por 6 é 10. 10 vezes 1 é 10. Então, aqui nós ficamos, então, com 32 mais 10, 42. 42/60. Então, esse 42/60 é a nossa distância aqui, né? Do ponto X até o ponto D, tá? Só que se a gente olhar aqui, tá vendo? Ó, 1/5, 3/5, 17/10, 7/10. Não tem essa resposta. Mas aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplificar isso aqui, olha. Então, a gente tem que simplificar aqui pelo máximo divisor entre esses números, tá? E se a gente for, né, olhar aqui, os 42 dá para dividir por 6, né? E o 60 também divide por 6, ok? Então, dividindo aí, olha, 42 dividido por 6 dá 7, 60 dividido por 6 dá 10. Então, a nossa resposta que nós queremos encontrar aí é essa daqui, olha, 7/10, ou 7 décimos, né, pessoal? Então, nossa resposta aí, letra D. Espero que vocês tenham entendido aí, né? Uma questãozinha bem bacana, bem trabalhosa, mas não é tão difícil, né? Então, fiquem com Deus e peço a vocês aí que se inscrevam no canal, né? Deixe seu like e aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal.